Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de novembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o Livro dos Espíritos. Nós hoje vamos adentrar na questão 611, titulado Metempsicose. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Reunidos, amor querido, mais uma vez, no ano de 2025, aqui presente, encarnados, para estudarmos a obra, o Livro dos Espíritos. Se estamos ainda encarnados, é porque temos a oportunidade de corrigir, de reparar, de aprender enquanto há tempo. Que nessa noite, amor querido, estudando a obra, o Livro dos Espíritos, nós lhe pedimos a permissão, a proteção necessária para darmos continuidade a esse estudo, a esse trabalho que o Senhor nos confiou. Que a tua paz nos envolva e que os nossos amigos espirituais aqui presentes, que são responsáveis por essa atividade, possam nos inspirar e nos conduzir. Graça te damos, Senhor, que assim seja. O que é a metempsicose? É a ideia de que o espírito pode regredir e encarnar no corpo de um animal. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, primeiro, é que o espírito não regride. Regredir é perder a essência que ele conquistou, que é ser espírito. Então, para ele encarnar no corpo de um animal, ele tem que deixar de ser espírito e voltar a ser um princípio inteligente. O que existe nas reuniões mediúnicas e até mesmo nas obras de André Luiz, nós vamos ver o caso de licantropia. O que é isso? É um espírito que deforma o seu corpo perispiritual, transformando muitas vezes em um ser animalizado diabólico. Mas por conta da sua mente, a mente enferma, a mente animalizada, reflete isso no corpo perispiritual. Mesmo nós, muitos espíritos encarnados, com o corpo humano aqui encarnado, no nosso país, no nosso planeta Terra, muitos estão com perispíritos deformados, em formas diabólicas. E o que retrata isso? A perversidade. Então, a perversidade, a maledicência, a sensualidade, tudo isso deforma o corpo perispiritual, deixando monstruoso. Quando a gente sai do corpo no processo da desencarnação, apenas se vê o que é. E por mais que esteja encarnado, quando a gente tem um pouquinho de sensibilidade, só um pouquinho de sensibilidade mediúnica, a gente percebe e sente. Percebe e sente a maldade, a deformidade do corpo perispiritual. E quando sai do corpo físico, a própria pessoa se assusta. A gente vê isso bem claro numa das obras de André Luiz, Libertação, que trata ali de a segunda esposa do juiz, e quando ela sai do corpo no momento do sono, o André Luiz se espanta de ver a deformidade do corpo perispiritual daquela mulher. E a encrenca dela era a sensualidade.
né? Então, não precisa. Então, há casos de monstruosidade que deforma o corpo, mas não é que o espírito regrediu. Não existe alguém que era bom e ficou ruim. Não existe isso também. Uma conquista moral realizada verdadeiramente nunca mais se perde. O processo de nos tirar daqui para nos levar para um mundo à parte, um mundo inferior à Terra, eu vou para o mundo inferior. Mas o que eu conquistei intelectualmente, eu vou levar. E o que eu deixei de conquistar moralmente, porque para eu estar sendo exilada, eu não conquistei muita coisa moral, não. Então, eu vou ser exilada. Então, o intelectual eu levo, o moral não tem. Se bombear, eu ainda vou fazer mal para o povo que está lá. Porque muitas vezes a gente usa a inteligência como arma para manipular e destruir. Para humilhar. Quantas vezes a gente não usa a inteligência para isso, né? Para manipular, para dizer eu posso, eu sei. Quem é você? Você entende disso? Você não entende. E a gente humilha o outro com a nossa pseudo-inteligência. Tá vendo? Então, não há regressão. O espírito não regride. Ele vai ser exilado. Não vai perder nada. O que ele conquistou, ele vai levar. Mas ele vai para o planeta inferior. Ele vai ter ideia de um chuveiro, mas lá não tem nem água encanada. Por isso que a gente vai ver, na idade do Império Romano, nós vamos ver os aquedutos. Aquelas ideias espetaculares. Nós vamos para o Egito Antigo, nós vamos ver as pirâmides, como que eles fizeram aquilo. Então, são capelinos que traziam a ideia, a inteligência leva, a moral não tinha. Certo? Então, é impossível o espírito reencarnar no corpo de um animal. Tem filmes retratando isso? Tem. A mente humana é. Da onde surgiu a mentepsicose? Está lá no livro A Caminho da Luz. Da onde surgiu essa ideia de que o espírito pode habitar no corpo de um animal? Justamente no Egito, por conta do quê? Quando eles foram exilados do sistema de um planeta, do sistema de Capela, e que eles tiveram que encarnar nos corpos aqui da Terra primitivo, é essa ideia que ficou, que eles encarnaram em corpos de animais. Então, daí essa ideia da mentepsicose. Mas, na verdade, eram corpos primitivos, que para eles, essa essência, é como se estivesse encarnando em corpos de animais. Por isso, a ideia da mentepsicose. Vamos lá? 611. O fato de os seres vivos terem uma origem comum no princípio inteligente, todos os seres vivos têm uma origem comum, que é no princípio inteligente, porque todos nós tivemos a mesma origem, não é a consagração da doutrina da mentepsicose? Se todos viemos da mesma origem, passamos pelo mesmo princípio, isso não é a consagração, ou seja, afirmando a mentepsicose? Resposta. Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. A origem é a mesma? Então, eu posso pegar assim, duas pessoas, dois irmãos, tiveram a mesma origem no ventre da mãe. Passaram-se os anos, são a mesma pessoa? A diferença, mesmo tendo a mesma origem. Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, flores e frutos no germe informe contido na semente de onde ela saiu? Você vê uma mangueira enorme, aí você pega um carocinho de manga e diz, olha, ela saiu daqui. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito, porque lembra, esse princípio inteligente, ele começou a ser elaborado num átomo. E ele foi sendo elaborado, ele foi passando por muitas experiências na matéria. Quando ele diz que a união do espírito com E minúsculo, ou seja, o princípio inteligente com a matéria, ele diz para intelectualizar a matéria. Então, quando a gente vê o movimento de um átomo, é um movimento inteligente. Mas se ele faz esse movimento inteligente, é porque nele já habita um princípio inteligente, entende? A matéria sozinha, ela não tem nenhum movimento inteligente. O que dá inteligência a tudo que é matéria, pegando aí o átomo, é o princípio que já habita nele. Então,
A elaboração desse espírito a ser construído foi lá no átomo. Isso levou trilhões de anos, gente. 4 trilhões de anos, a gente não tem nem noção. O tempo que se leva para nós chegarmos aqui, nessa condição de espírito. Esse princípio, esse ser inteligente, essa essência de Deus. Por isso, os Espíritos falam, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Agora é hora de transformar esse ser humano, e primeiro em humano, para chegar ao reino angelical. A nossa aproximação é com os animais ainda, viu, gente? Nós estamos muito próximos da animalidade e muito longe da angelitude. Até longe da humanidade mesmo. As nossas atitudes ainda são muito animalizadas mesmo. O centro da nossa vida são coisas de fundo material. No centro da nossa vida ainda não estão as coisas espirituais. O que está no centro da nossa vida são coisas de ordem material, de fundo material. Comer, beber, dormir, procriar, vestir, repousar, lazer. A gente está em torno disso. A gente sai todo dia para trabalhar, para ter dinheiro para quê? Então você vê que a nossa vida está em torno disso. O que está no centro da nossa vida é isso ainda, né? A gente ainda está distante de buscar a espiritualidade em tudo que eu faço. Em tudo que eu faço que eu busco a minha espiritualidade. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de... Tá vendo? Entrar no período de humanização. É esse o período que nós estamos. As lições que Jesus, o nosso Senhor Jesus, nos trouxe, não são lições para nos transformar em um Cristo ou em um anjo. As lições que Ele nos trouxe é para nos tornarmos humanos. Gente, a gente anda com fel no canto da boca. A gente se destrói, se autodestrói. É muito triste. Nós, como brasileiros, nós deveríamos cuidar dessa pátria. A gente mata essa pátria. A gente destrói essa pátria. Todos os dias. É triste. Triste, triste, triste. O nosso período é de humanização, é para isso. Então, a lição de Jesus é: amai-vos uns aos outros. E transcrevendo é o quê? Cuidai-vos uns dos outros. Amar é cuidar. Quando eu cuido, eu estou amando. Cuidai-vos uns dos outros. Isso é uma atitude de humanidade. Então, quando o espírito entrar no período de humanização, já não guarda a relação com seu estado quê? Primitivo. E já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. Somos a alma dos animais? Não. Como a árvore não é mais uma semente. Então, é um processo de elaboração. No homem, só resta do animal o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo. Paixões. Então, volto a repetir. Eu já falei isso, mas eu volto. Quem é? É o Bob Marley, o meu cachorrinho, que parece com o humano, ou é o humano que parece com o animal? É nós, humanos, que parecemos com os animais. Então, sentimento de posse, propriedade, marcação de terreno, território, ciúmes, isso é coisa de animal. Os animais, eles têm ciúme, eles muitas vezes são possessivos, eles gostam de encrencar, eles têm intriga, né? É impressionante. Eu sempre convivo com animal doméstico. Ai de quem se aproximar do proprietário dele, muitas vezes.
Um outro animal ali, ele vai bater, ele vai agredir, porque é o espaço dele, o território dele, a atenção é para ele. Isso é um animal. Mas quantos seres humanos ainda não se portam assim? Você já viu algum cachorrinho dizer: vem cá, eu quero dividir minha refeição com você? Eles fazem isso? Ele é animal. Mas e ser humano? Né? Então, isso tudo para mostrar a nossa aproximação com os animais. Ainda. Então, quando o nosso Cristo se fez carne, o Verbo se fez carne, ele viveu no meio de animais. E o que os animais fizeram? Devoraram. Estraçalharam. Tal qual uma fera. No homem só resta do animal o corpo e as paixões. Nasce da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Quando nós vamos estudar o livro que ele vai falar da onde desenvolveu o mal, o egoísmo, do instinto de conservação. A Gênesis. Então, o instinto de conservação, eu preciso me manter viva, eu preciso de alimento e eu preciso proteger meu corpo do frio, do calor. Então, para eu manter tudo isso, eu adoeci. Então, o que? Eu quero para mim. Eu quero me proteger, eu quero me alimentar, eu quero me vestir. Então, essa necessidade, esse instinto de conservação em nós, os terrícolas, acabou desenvolvendo o egoísmo. Eu quero para mim. Por mais que todos nós saibamos que nós temos data de validade, ainda assim a gente quer abarcar tudo e dizer é meu. Pega não, hein? Eita, é meu. Você não vai levar, não interessa, mas é meu. Aí desencarna e continua lá, é meu. Ninguém mexe, é meu. Continua ele. Não se pode, por dizer, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Você diz assim, eu sou a encarnação de um animal, eu fui uma ameba. Pelo amor de Deus, vamos estudar para a gente falar as coisas corretas. O espírito, ele foi o quê? Sendo elaborado. Consequentemente, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. E como é que entende? Que eu posso encarnar no corpo de um animal. Logo, o espírito não regride. Aí você já sabe que o que existe no mundo espiritual são casos de espíritos que fazem o processo de licantropia, né? E muitas vezes pautado em hipnose. Por exemplo, no livro Libertação, é um livro muito bom. Nós temos lá o Gregório, que é um espírito perverso, inteligente, é o chefe mesmo. Cria lá ele tem um espaço que ele administra e domina. E ele se autodenomina justiceiro. Então ele vai em cima das pessoas que fizeram mal. E ele vai fazer a justiça. Então lá tem um caso de uma mulher que adulterou, traiu o esposo, foi bem maliciosa, mas ela ludibriou. Ninguém soube, e ela se portava como uma dama. Ao desencarnar, ela foi recolhida, estava no grupo do Gregório, o Gregório lá, e o Gregório chegou com ela, e ela estava reclamando que ela não merecia estar ali. Afinal de contas, ela era uma mulher, foi esposa, né? E o negócio pegou fogo mesmo, ela foi bem danadinha. E aí o Gregório chegou bem próximo dela, olhou para ela e disse assim, você é uma loba. E ele olhava no processo de hipnose. E loba era o termo dado para as prostitutas. Daí o termo lupanar. Porque nos lupanares, as prostitutas uivavam. E elas eram chamadas de loba. Então ele começou, você é uma loba. E olhava nos olhos dela, e ela foi se deformando. No processo de hipnose.
Então, a perversidade de... Então, e ela foi entrando no processo de licantropia. Por quê? Porque ela sabia. A consciência estava lá dizendo. Então, nós não conseguimos sustentar uma mentira no mundo espiritual. Não dá. Por isso, confessai-vos, né? E essa confessar realmente é Cristo. Reconhecer. Porque muitas vezes a gente fica numa situação de falsidade, de hipocrisia. E muitas vezes julgando. Então, precisamos nos confessar, né? Com Cristo. E ela não, ela foi aquela que ficou de pose, entendeu? E não assumiu o próprio erro. Para quem? Para ela. Para a própria consciência. Eu errei, não deveria ter feito, né? 612. Mais um. É denso esse aqui, né? Esse estudo é bem denso. Mas ele é muito bom. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Ele foi bem direto. Isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta a sua nascente. Ele segue o percurso. O rio volta lá para a nascente? Ele pede para ler a 118. Aí vem a 613. Por mais errônea que seja a ideia da metempsicose, não resultaria do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? E aí tem uma nota 47. É a nota do editor que pede para ver a nota explicativa 463. Vamos ver a resposta. Esse sentimento intuitivo está presente nessa crença como em muitas outras. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias, o quê? Intuitiva. E aí tem uma nota de Kardec, é uma nota grande, mas nós teremos tempo. Eu vou ler ela corrida. E aí, olha que interessante, a gente finalizou o livro 2. A metempsicose seria verdadeira se por esse termo se entendesse a progressão da alma de um estado inferior a um estado superior. Se fosse dessa forma, beleza. Em que adquirisse desenvolvimento que lhe transformasse a natureza. Mas é falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e vice-versa. O que implicaria a ideia de retrogradação ou difusão. Então, por exemplo, alguns países, como a Índia, tem adoração pela vaca, porque um ancestral dele pode ter encarnado naquela vaca. Então, isso não existe isso, seria a metempsicose, né? Ou o animal, de repente, o espírito, entre aspas, aí, do animal pode encarnar já no corpo humano. Também não pode, por isso que ele diz, e vice-versa. Ora, o fato de não poder realizar-se essa fusão entre os seres corpóreos das duas espécies mostra que essas espécies se encontram em graus não assimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se um mesmo espírito pudesse animá-las alternativamente, no corpo humano e no corpo de animal, haveria como resultado uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade de reprodução material. A reencarnação, tal como os espíritos a ensinam, se baseia, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe concedeu para o seu adiantamento. Isso sim, né? Seja como for, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, bem assim o número de homens eminentes que a professaram, provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza,
São, pois, antes argumentos a seu favor do que contrário a esse princípio. Porque a ideia da metempsicose dá pelo menos uma ideia da reencarnação. A ideia da reencarnação, beleza. O que não acontece é reencarnar no corpo de um animal. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e que fazem parte dos segredos de Deus. Então, tem como eu saber em que momento exato eu me transformei em espírito? Segredo de Deus. Não é permitido ao homem conhecê-las de maneira absoluta, só lhe sendo possível fazer a tal respeito algumas suposições e construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo saberem e, acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas, tá? E tem a nota do tradutor. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns espíritos, o espírito não chega ao período de humanização senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros espíritos, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela pela fila animal. O primeiro desses sistemas, que é do processo da evolução, tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais, que formariam então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo, ou seja, o espírito já foi criado já para habitar só, não houve esse processo, ele foi feito espírito, ele não foi elaborado, que é essa segunda ideia. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, aurindo cada indivíduo na fonte universal, a quantidade de princípio inteligente que lhe seja necessária, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com a obra que tem de executar nos fenômenos da natureza. Quantidade que, por sua morte, é devolvida à massa. Essa é a segunda teoria. Então, a primeira teoria é o que a gente estudou. A segunda é que eu absorvo do universo, formo o meu espírito, encarno, depois desencarno e devolvo para o universo. É quase o panteísmo, Quantidade que, por sua morte, é devolvida a essa massa. Os animais dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, dos quais são auxiliares, mas que não procedem absolutamente dos da terra, espiritualmente falando. Então, vamos entender isso aqui. Na obra Revista Espírita, lá retrata Júpiter, a obra de 1858, o primeiro ano da Revista Espírita. Então, eles retratam que os animais de Júpiter já não têm a mesma constituição que os nossos animais. Então, lá eles são, daí a ideia dos metade homem e metade animal. Porque lá em Júpiter, os animais de lá já têm essa forma. Então, ou seja, existe um período da evolução dos animais que a gente ainda nem conhece. E nós, seres humanos, também estamos no processo. O corpo físico ele está no processo de mudança também. Só que isso leva-se séculos e séculos. O nosso corpo vai mudando também. O nosso processo vai mudando também. Então, em Júpiter, já não tem mais um sistema digestório, não há mais necessidade de comer animais, porque o corpo já está diferente. Não se fica fixo na terra, não se anda um passo, outro passo, já consegue se levitar, mas eles estão encarnados, não são espíritos desencarnados, são processos de encarnações, mas em corpos, muito fluídicos. Então, a gente percebe que existe um grau de evolução que a gente ainda nem idealiza.
Por isso que a gente diz, nós estamos muito mais próximos dos animais. Então, quando esses espíritos nobres, esses anjos olham para a terra, ele vê o que aqui dentro da terra? Animais. É o que somos aí. Nos portamos como animais. Eu digo quando o trânsito da manhã, se você tem honra de sair de casa às 6 horas da manhã e pegar aquela muvuca, tu jura que aquilo é um bando de animais? Como é que dá? É um bando? Uma manada. Vai atropelando. Não tem esse negócio de dizer, pode passar. Não, vai disputando o espaço. É assim. É uma manada. Então, para ver como nós nos portamos ainda, né? A falta de respeito com o sexo é o animal. O animal ele não tem compromisso nenhum. Pega aqui, pega ali, 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 pega aqui, pega ali. Mas é um animal. E quantos seres humanos não estão aqui? Pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali, pega ali, pega ali. Não sabe nem nome. Só para satisfazer o desejo físico, o prazer, a sensação do prazer, né? Então isso é os animais, é triste, eu fico triste mesmo, mas é a nossa condição humana ainda, humana, entre aspas, né? E a gente se sente a azeitona da empada. Então esses espíritos nobres, quando olham para a terra, são os animaizinhos que estão ali ainda. Com o homem não sucede a mesma coisa. Do ponto de vista físico, ele forma, evidentemente, um elo da cadeia dos seres vivos, mas, do ponto de vista moral, existe aí solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui como propriedade sua a alma ou espírito, alma, espírito encarnado. Centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. Então, o animal nem tem senso moral e nem tem intelectual. Aí as pessoas menos desavisadas e muitas vezes até fascinadas, porque hoje tem um fascínio por animais. Hoje você trata muito melhor um animal do que um ser humano. Você abre mão de, às vezes, cuidar de crianças que tem no nosso planeta, crianças que são abandonadas, de qualquer jeito, e animais dormindo num luxo só, com alimentação, meu Deus. Então, olha os valores totalmente invertidos. E aí a pessoa diz, mas ele é super inteligente. Não, querida, isso daí é instinto. Outra coisa é adestrar. Você adestra o animal. Você pode adestrar. O homem possui como propriedade sua a alma ou o espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. Ah, mas tem ser humano? Sim, tem seres humanos que têm a capacidade, mas não usa. Prefere se portar como um animal bem irracional. É o seu ser principal, preexistente e sobrevivente ao corpo, que é o espírito, e que conserva a sua individualidade. Quando eu desencarnar, eu, espírito, vou voltar para o todo? Não, eu continuo com a minha individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Resposta: eis um mistério que seria inútil tentar devassar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir o quê? Sistemas. Não tem como. Em que momento, aonde, como? Então, até o processo do desenvolvimento do princípio inteligente, isso é um sistema. O que é certo, o que ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz,
proporcional ao seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais decorrentes deste princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como tantas outras coisas cujo conhecimento atual não importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil nos deter. Tipo assim, meu filho, você ainda não sabe nem 1 mais 1, tu quer entender a equação de segundo grau? Vocês ainda não aprenderam nem o básico da humanização? Você quer aprender coisa de espírito superior? Primeiro aprenda a ser humano. Depois a gente vai sentar para conversar sobre as leis e a criação divina, né? Foi bom, gente? Meus amigos, nós estamos finalizando os nossos estudos do ano de 2025, informando aos nossos irmãos que acompanham em casa. Então, nós não teremos mais gravações esse ano. Nós agradecemos muito a Deus o ano de 2025. Foi difícil, tivemos muitos percalços, dificuldades, luta. Amigos, retornar à pátria espiritual. Não são, é doído, né? Doloroso sempre, mas estamos nós aqui dando continuidade ao nosso processo de burilamento. Então, agradecemos muito a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui. Vamos entrar em recesso, só devemos retornar ao estudo em fevereiro. Então, vocês que estão aqui presentes e quem está acompanhando em casa, nós temos mais de 3.000 vídeos no canal do YouTube. Então, ninguém vai ficar desamparado, não tem... Volta e estuda o Livro dos Espíritos desde a introdução, porque você já esqueceu. Então, nós temos aí muito material para estudar e nos aprimorar cada vez mais nesse nosso processo de humanização. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O que é a metempsicose? É a ideia de que o espírito pode regredir e encarnar no corpo de um animal. Primeira coisa que a gente tem que entender, primeiro é que o espírito não regride. Regredir é perder a essência que ele conquistou, que é ser espírito. Então, para ele encarnar no corpo de um animal, ele tem que deixar de ser espírito e voltar a ser um princípio inteligente. O que existe nas reuniões mediúnicas e até mesmo nas obras de André Luiz, nós vamos ver o caso de licantropia. O que é isso? É um espírito que deforma o seu corpo perispiritual, transformando muitas vezes em um ser animalizado e diabólico. Mas por conta da sua mente, a mente enferma, a mente animalizada, reflete isso no corpo perispiritual. Mesmo nós, muitos espíritos encarnados, com o corpo humano aqui encarnado, no nosso país, no nosso planeta Terra, muitos estão com perispíritos deformados, em forma diabólica. E o que retrata isso? A perversidade. A perversidade, a maledicência, a sensualidade, tudo isso deforma o corpo perispiritual, deixando monstruoso. Quando a gente sai do corpo no processo da desencarnação, apenas se vê o que é. E por mais que esteja encarnado, quando a gente tem um pouquinho de sensibilidade, só um pouquinho de sensibilidade mediúnica, a gente percebe e sente, né? Então não precisa.
Então, há casos de monstruosidade que deforma o corpo, mas não é que o espírito regrediu. Não existe alguém que era bom e ficou ruim. Não existe isso também. Uma conquista moral realizada verdadeiramente nunca mais se perde. O processo de nos tirar daqui para nos levar para um mundo à parte, um mundo inferior à Terra, eu vou para o mundo inferior. Mas o que eu conquistei intelectualmente, eu vou levar. E o que eu deixei de conquistar moralmente, porque para eu estar sendo exilada, eu não conquistei muita coisa moral, não. Então eu vou ser exilada. Então o intelectual eu levo, o moral não tem. Da onde surgiu a mentepsicose? Está lá no livro A Caminho da Luz. Da onde surgiu essa ideia de que o espírito pode habitar no corpo de um animal? Justamente no Egito, por conta do quê? Quando eles foram exilados do sistema de um planeta, do sistema de Capela, e que eles tiveram que encarnar nos corpos aqui da Terra primitivo, é essa ideia que ficou, que eles encarnaram em corpos de animais. Que para eles essa essência é como se estivessem encarnando em corpos de animais. Por isso a ideia da mentepsicose. O princípio inteligente, ele começou a ser elaborado num átomo. Ele foi passando por muitas experiências na matéria. Quando ele diz que a união do espírito com E minúsculo, ou seja, o princípio inteligente com a matéria, ele diz é para intelectualizar a matéria. Então, quando a gente vê o movimento de um átomo, é um movimento inteligente. Mas se ele faz esse movimento inteligente, é porque nele já habita um princípio inteligente, entende? A matéria sozinha, ela não tem nenhum movimento inteligente. O que dá inteligência a tudo que é matéria, pegando aí o átomo, é o princípio que já habita nele. Então, a elaboração desse espírito a ser construído foi lá no átomo. Isso levou trilhões de anos, gente. 4 trilhões de anos, a gente não tem nem noção. O tempo que se leva para nós chegarmos aqui, nessa condição de espírito. Por isso, os espíritos falam, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Agora é hora de transformar esse ser humano, e primeiro em humano, para chegar ao reino angelical. A nossa aproximação é com os animais ainda, viu, gente? Nós estamos muito próximos da animalidade e muito longe da angelitude, até longe da humanidade mesmo. As nossas atitudes ainda são muito animalizadas mesmo. O centro da nossa vida são coisas de fundo material. No centro da nossa vida ainda não estão as coisas espirituais. O que está no centro da nossa vida são coisas de ordem material, de fundo material. Comer, beber, dormir, procriar, vestir, repousar, lazer. A gente está em torno disso. A gente ainda está distante de buscar a espiritualidade em tudo que eu faço. As lições que Jesus, o nosso Senhor Jesus, nos trouxe, não são lições para nos transformar em um Cristo ou em um anjo. As lições que ele nos trouxe é para nos tornarmos humanos. O nosso período é de humanização, é para isso. Então, a lição de Jesus é amai-vos uns aos outros. E transcrevendo é o quê? Cuidai-vos uns dos outros. Amar é cuidar. Quando eu cuido, eu estou amando. Sentimento de posse, propriedade, marcação de terreno, território, ciúmes, isso é coisa de animal. Isso tudo para mostrar a nossa aproximação com os animais ainda. Então, quando o nosso Cristo se fez carne, o Verbo se fez carne, ele viveu no meio de animais. E o que os animais fizeram? Devoraram, estraçalharam, tal qual uma fera. Então, o instinto de conservação, eu preciso me manter viva, eu preciso de alimento e eu preciso proteger meu corpo do frio, do calor. Então, para eu manter tudo isso, eu adoeci. Então, eu quero para mim, eu quero me proteger, eu quero me alimentar, eu quero me vestir. Então, essa necessidade, esse instinto de conservação em nós, os terrícolas, acabou desenvolvendo o egoísmo. Por mais que todos nós saibamos
que nós temos data de validade, ainda assim a gente quer abarcar tudo e dizer é meu, é meu. Aí desencarna e continua lá, é meu, ninguém mexe, é meu. Primeiro aprenda a ser humano, depois a gente vai sentar para conversar sobre as leis e a criação divina. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim, agradecemos ao nosso Pai Criador, agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nossas vidas, agradecemos a vocês, amigos espirituais aqui presentes, que nos inspiram, que nos conduz sempre. Muito obrigada por esse ano de estudo e, se for da vontade de Deus, em 2026 estaremos aqui de volta para darmos continuidade ao nosso estudo da obra O Livro dos Espíritos. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.